Olá, me chamo Matheus Santos, apresento o trabalho intitulado Descrição morfológica do rim de boto vermelho em angiofrensis, o qual foi desenvolvido durante um projeto de iniciação científica, onde tive o auxílio e colaboração dos doutores Vera da Silva e Rodrigo Amaral para a execução do trabalho. Bem, o rim é um importante órgão responsável por um conjunto diversificado de funções na manutenção da homeostase. Juntos, eles recebem cerca de 20 a 25% do débito cardíaco em mamíferos para filtrar o sangue a fim de excretar resíduos metabólicos e recuperar substâncias necessárias para o organismo. Possui importante função endócrina na produção de hormônios como renina e eritropoetina, e essas tarefas são efetuadas através de uma extensa variedade de células, organizadas para formar a unidade funcional do rim, o néfron, basicamente formado pelo glomérulo, um enovelado de capilares onde ocorre a filtragem do sangue, e por segmentos tubulares que fazem a absorção de água e eletrólitos. Os rins dos golfinhos marinhos são metanéfricos, ou seja, possuem estruturas comuns a rins de mamíferos vertebrados, tais como região de córtex, medula pelve e suprimento sanguíneo. Devido a diferenças de habitat, esses indivíduos desenvolveram um rim especializado para lidar com um grande volume de água e eletrólitos que processam o ambiente. Dessa forma, o órgão se desenvolveu como multilobulado, onde cada uma dessas unidades é um lóbulo. Tal característica ainda se assemelha a um rim de bovídeos. Entretanto, em cetáceos é hiperlobulado, sendo que essas estruturas são menores e chamadas de renículos. Quanto a outras espécies, as diferenças são claras, já que as demais são unilobulados. Os golfinhos não soam e, portanto, não perdem sal na pele, já que não possuem glândulas sudoríparas. Consequentemente, a excreção de sal se dá através do rim. Os golfinhos podem obter água filtrada da água do mar, porque esta morfologia peculiar permite concentrar sua urina de maneira a excretar mais do que o dobro de sal que humanos. As perdas de água se dão nas fezes, por viverem em um ambiente hiperosmótico através da pele e, por fim, na urina. Assim, é necessário absorver água de suas presas, sendo sua principal fonte de água, e beber quantidades limitadas de água do mar para evitar a desidratação. Isso requer o processamento de grandes volumes de urina em altas concentrações, e os cetáceos têm um rim especializado que lhes permite fazer isso. Por outro lado, golfinhos e cetáceos em geral reduzem a perda de água pela respiração porque respiram com menos frequência que os mamíferos terrestres. Esses detalhes sobre o aproveitamento da água podem ser visualizados na histologia, com região cortical menor que região medular e papilar, possuindo assim túbulos de maior extensão quando comparado aos mamíferos terrestres, o que lhes permite um maior tempo para a absorção de água. Esses mecanismos adaptativos são essenciais para os golfinhos marinhos. No entanto, há também os golfinhos fluviais, e entre eles o boto vermelho. Todavia, não há relatos documentados sobre a morfologia e histologia do rim de espécies de rio que possam indicar como ocorre a filtração e osmorregulação nesse ambiente. Dessa forma, nosso trabalho buscou realizar um estudo descritivo do rim do boto vermelho e, de forma específica, descrever a morfologia do rim e avaliar histologicamente as estruturas do rim da espécie. Para isso, foram avaliadas 14 amostras de rins do acervo do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do INPA, de machos e fêmeas de diferentes classes etárias, do qual fizemos uma avaliação macroscópica através da descrição das estruturas e morfometria do órgão e contagem e morfometria dos rinículos. Fizemos também avaliação microscópica através de técnicas de histologia tradicional para avaliar a proporção córtex-medula. Na nossa análise macroscópica do órgão, vimos que ele apresenta estruturas comuns a rim de cetáceos marinhos, como uma cápsula fibrosa que cobre o rim, a forma levemente ovoide e achatada, com estruturas comuns também, como o suprimento sanguíneo e o ureter. Em nossa análise macroscópica dos rinículos, vimos que esses rinículos eles têm uma quantidade variável com uma média de 163, sendo que eles são em menor quantidade e menores do que as espécies marinhas, como por exemplo,
das espécies de estenela, de golfinhos nariz de garrafa, golfinho comum, golfinho de riço, baleia piloto e até mesmo da orca, sendo que, como a gente pode observar, essas quantidades variam de 300 até 1.200, enquanto que Dynia geoffrensis fica nessa média bem mais abaixo. Na histologia, podemos voltar para essa imagem, onde verificamos que a proporção córtex-medula de cetáceos marinhos é aproximadamente de 1 para 2, enquanto que na Dynia geoffrensis, como a gente pode observar, ela se aproxima de uma relação 1 para 1, como podemos observar nessas diversas imagens, onde por essa região marcada pela quantidade de glomérulos é o córtex, e essa região um pouco mais clara, a região de medula e pelve, possui uma espessura menor, com uma proporção próxima de 1 para 1. E chegamos às seguintes conclusões, de que estas dimensões podem sugerir uma menor atividade renal no ambiente fluvial em comparação com o ambiente marinho, e a menor necessidade de concentrações na urina para absorver a água, isso devido à quantidade inferior de rinículos, região medular mais curta e, consequentemente, com túbulos renais menores, e o que pode indicar não ser uma diversidade em gestão de água do rio. Meus agradecimentos às instituições e membros que auxiliaram na execução deste trabalho e os contatos dos autores deste trabalho para qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado.